Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar então mais um evento, né, que é o nosso encontro pedagógico, que é um evento que o Campus Boa Vista já tem, né, colocado em vários anos. Então nós temos 2 edições geralmente, no primeiro semestre e no segundo semestre. E esse ano o DAP ele colocou como proposição nós falarmos um pouco desse ensino misto, né? Um pouco desse ensino misto, né? Na pandemia, esses desafios que nós estamos tendo e vamos ter ainda, né, em 2022, que é antes nós estávamos com o ensino remoto, né? Então, digamos que nós estávamos, entre aspas, adaptados a esse ensino remoto e agora vamos ter aí mais esse desafio de nós termos o ensino misto, né? E aí só vamos, dentro do evento, né, nós vamos proporcionar várias oficinas, palestras que possam, né, ter como temática principal o ensino misto. E aí vamos relembrar também a portaria 7, que foi publicada ano passado pela reitoria, que fala um pouco como é que vai se dar a execução desse ensino misto, assim como também enfatizarmos o plano de ensino misto, ou seja, né, que nós estávamos antes fazendo, né, executando aqui em todos os campi, o plano de ensino de atividades remotas, e agora nós vamos estar executando o plano de ensino misto, e o DAP, por intermédio da Luzivan e Larissa, vão estar ali discutindo juntamente com os professores. Então, para dar início, né, essa abertura inicial do evento, eu vou primeiramente agradecer à professora Andréia. Muito obrigada, Andréia, por sempre ter essa parceria, né, com o Campus Boa Vista, e obrigada por nesse momento estar representando a fala da Proem, que é tão importante e tem se feito muito presente em todas as discussões, portarias. Então, assim, vocês sempre procuram ouvir os campi e através das suas comissões, subcomissões, e eu faço parte de algumas, vocês tentam, assim, fazer com que a execução possa ser o mais viável possível e ouvindo sempre a opinião, né, e sugestão de quem está na execução. Então, eu me sinto muito agraciada e ouvida. Todas as discussões que o departamento faz, todas as discussões que são levadas pelos professores também em várias reuniões que nós participamos, então vocês procuram sempre mediar. Então, demais, sem mais delongas, né, eu quero então passar então a palavra para a professora Andréia, que está aqui representando a Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal de Roraima. Andréia. Obrigada, Larissa. Bom dia a todos e a todas, né? Eu estou aqui representando a Pró-Reitoria de Ensino, substituindo a professora Aline. Então, em nome dela, eu gostaria de cumprimentar a diretora-geral, professora Josiane, cumprimentar o diretor de ensino, professora Ananias, cumprimentar a Larissa, como representante do departamento pedagógico, e agradecer o convite, cumprimentar os organizadores do evento, né, e parabenizá-los pela escolha da temática. Eu sei o quanto o departamento pedagógico se envolve, né, e se empenha para organizar um evento como esse, né? Então, eu gostaria de parabenizá-los por isso, cumprimentar os coordenadores de curso, os diretores de departamento, cumprimentar os professores presentes, dizer que é um prazer estar aqui representando a Proem neste evento. Espero que seja um momento de reflexões, debates e, principalmente, de aprendizado, e desejo um excelente evento para todos nós. Muito obrigada, Andréia. Tenho certeza que será, sim, um momento de reflexão e de muito aprendizado, né? Então, em continuidade, essa abertura do nosso evento tão importante, que é o marco inicial da formação pedagógica para com os professores do Campus Boa Vista. Tem a palavra a professora Josiane, nossa diretora do Campus Boa Vista. E aí, sendo meu agradecimento, né, que infelizmente tive, né, mais uma segunda, digamos assim, uma segunda leva de Covid, estava doente, e mesmo assim a professora Josiane, juntamente com a equipe do DAP, em nome do Rodrigo, que estava me substituindo, eles fizeram, né, prioritariamente esse evento. Então,
estamos aqui. Realmente foi um evento feito de forma conjunta e pensando na melhor formação para os professores. Professora Josiane. Bom dia a todos. Cumprimento a Andréia, em nome dela, a gestão, né, maior, vamos dizer assim, do Instituto Federal. Em nome da Larissa, eu cumprimento a todos os gestores. E em nome do professor Mauro, eu cumprimento a todos os docentes que estão aqui assistindo e vendo, que eu estou vendo que o Mauro, graças a Deus, está melhor, né, Mauro? O Covid judiou um pouquinho, mas graças a Deus deve ter sido leve. E aí a gente fica muito feliz com este momento, que sonhávamos ser presencial, mas ainda não dá, né, para ser com essa totalidade. No entanto, isso não invalida o momento do encontro. O encontro que desde a semana passada vem acontecendo, com a reunião administrativa, depois uma reunião sobre o acolhimento, que esse ano a gente organizou, está terminando de organizar um plano de acolhimento que perfaz ações para o ano inteiro, onde a gente possa congregar questões emocionais, questões pedagógicas, questões culturais, como uma fortificação a tudo aquilo que a gente tem como desafio no ano de 22, né, 2022. Mas a gente sabe, acima de tudo, que a gente conta com um grupo de profissionais e pessoas maravilhosas que com certeza vão medir esforço para que a gente possa cada vez mais se fortificar e trazer para todos os nossos estudantes de qualquer nível o desejo e a importância de um ensino de qualidade. Só para dizer que esse encontro pedagógico social, mais uma vez vocês vão ver pela palestra da professora, está aqui junto com a gente, né, imbuída de uma mensagem de conforto e de esperança e de conhecimento, como todos aqueles que fazem o Campus Boa Vista, né? Dizer que nós já estamos com os kitzinhos, todo ano, como é de praxe, a gente ganha um brindezinho, né, Larissa? As meninas nossas terceirizadas estão terminando, e aí, durante essa semana, até pensamos num drive-thru, mas achamos melhor deixar aqui no gabinete, que é um lugar que está sempre tem alguém, e podem, a hora que der, passem aqui para pegar o seu kitzinho, tá? Ele tem uma garrafinha, que esse ano, mais do que nunca, a gente precisa se acostumar a trazer a sua água, e os outros mimos que são frutos da nossa história, né, enquanto Instituto. E é importante ressaltar que no domingo nós vamos ter a execução do processo vestibular e o processo seletivo aos professores que trabalham com ensino técnico integrado. Nós estamos com a concorrência imensa. Para vocês terem uma ideia, essa meninada vai ocupar 7 escolas para concorrer aqui às vagas. Ou seja, mais de 1.500 inscritos pagantes e que estão aqui, né, no horário de expediente, das 8 às 12, das 14 às 18, Meraci, estão aqui, tá? E aí também a gente tem uma concorrência grande no subsequente, que esse ano teremos também os cursos de enfermagem, análises clínicas, além de edificações e eletrotécnica e secretariado. Como sempre, enfermagem foi um curso recorde, a concorrência está 18 por 1. O ensino técnico, o curso com maior concorrência é informática, secretariado em segundo e edificações em terceiro. E os demais estão lado a lado. E no curso superior, educação física e análise de sistemas. Então, no dia 13, o domingo inteiro, estaremos desenvolvendo essa ação, de manhã o ensino técnico e de tarde e o ensino técnico e o subsequente, de tarde o superior. Também, se vocês todos virem aqui, vão ver as obras, não se assustem, as obras tá? Uma luta de recomendações do sistema de avaliação sociais. Há muito tempo se cobra a questão do piso tátil,
de melhoria de algumas rampas, e vocês vão ver que está um canteiro de obras. Tá? Queria agradecer, desejar um evento profícuo, com muita Professora Josiane? aprendizado, troca, tendo a certeza de que esses 3 dias de... Estou encerrando. Retomar Acho que travou um pouco a conexão da professora Josiane. Oi? Oi, professora, agora voltou. Voltou? Voltou. Voltou? Voltou sim. Estão me ouvindo? Estamos. Tá falhando a conexão. Tá falhando um pouco, professora, a sua conexão. Como é que tá minha voz aí, Larissa? Que eu também tô aqui no Sim, campus. sim, tá bem. Só da professora Josiane mesmo tá falhando um pouco. Eu acho que ela tá usando o celular, não sei. Mas aí, tá bom, hein? Se ela enquanto voltar, ela, enquanto ela volta, a professora Ananias, nosso diretor de ensino, com a palavra, professor Ananias. Bom dia a todos. Obrigado, Larissa. Bom dia a todos e todas. Desejar um encontro pedagógico profícuo, né, como botei no chat, que nós possamos fazer trocas importantes nesse momento de retorno e de ainda... Isso. José, eu vou parar, José, Pois falar. Só para encerrar, então, nós teríamos como desafio esse ano uma retomada dos planos de curso, de cada curso, né, Larissa? Sim. Então, essa é uma das missões. Nós teremos, com certeza, alguns cursos novos daí. Eu acho, professora, que a sua conexão realmente está falhando um pouco. Ela caiu. Josiane caiu. Sim. Então, professor, eu acredito que todos entenderam, né, a situação da retomada da reestruturação dos planos de curso e que o Campus Boa Vista está passando, né, por um momento de reforma. Então, foi um também dos motivos que nós colocamos o evento 100% online. E, pelo menos em alguns departamentos, como está em momento de reforma, tem algumas instabilidades na internet, então nós preferimos alguns, né, nós da organização do evento, do departamento, fazermos assim, 100% online, pelo Google Meet. Professor Ananias, se eu pudesse retomar a sua fala, e aí eu... Ok. Então, novamente, bom dia a todos, que possamos ter um encontro, né, de aprendizagem, de trocas, ainda nesse momento de desafios que estamos passando. Desejar que todos estejam com saúde e aqueles que estiverem, por acaso, testados positivo, né, que possam se recuperar plenamente. Aos que ainda não se vacinaram, por favor, né, reavaliem a possibilidade de se vacinar. Não dá para ser diferente. Todas as pessoas que estão sendo acometidas por essa nova variante da Omicron, que não estão vacinados, estão evoluindo com quadros respiratórios que inspiram cuidados. E eu espero que todos possam realmente ficar bem para nós voltarmos às nossas atividades presenciais. Reforçar o que a Larissa disse, que a Josiane disse, o Campus Boa Vista está no momento de obra para a implantação, certo, do piso tátil, que é a acessibilidade, uma das questões de avaliação de curso que nós sempre tiramos. Não tira 0 porque não tem 0, tira 1, que é a menor nota, certo? Quando vem a avaliação de curso, por nós não temos acessibilidade. Implantamos as plataformas, o elevador, e agora estamos na fase
do piso tátil, né? Alguém pode perguntar, mas agora, no retorno das aulas? Depende de licitação, depende de resultado de licitação, e aí o contrato prevê que essa obra levará de 4 a 5 meses, né? Frente a isso, nós tínhamos previsto um retorno para o dia 14, que seria na segunda-feira, né? Inclusive, esta semana estamos retomando o calendário acadêmico. O retorno se dará, até por conta que a gente espera que até o dia 21, toda a parte de quebrar o piso próximo às salas de aula esteja concluído, porque é maquita, é bate-bate, certo? Outras ferramentas que eles usam que realmente não teria condição de ter aula nesta semana. Sobre a modalidade de retorno, esta semana, os departamentos de ensino, em especial, o retorno se dará, primeiramente, para os segundos e terceiros anos. Vamos aguardar, certo, o resultado do vestibular para botar o segundo calendário para aprovação, que vai ser o dos ingressantes, e também estamos aguardando o ensino superior concluir o 2021.2, certo? Previsto aí para abril, né, até início de maio, devem estar concluindo. Então, a gente está aí com esses desafios a serem propostos. As estratégias de retorno serão apresentadas, certo, para todos, e nós vamos trabalhar com as possibilidades do retorno presencial e que momento e de que forma vai acontecer para ser apresentado para toda a comunidade acadêmica, né? Mais uma vez, que possamos, né, ter uma semana, esses 3 dias aí, para podermos aprender, reaprender, certo, tirar dúvidas, né, criar novas dúvidas e contribuir para o crescimento do Campus Boa Vista, né? Feliz 2022 para todos nós. Obrigado. Obrigada, professora Ananias. Professora Josi, a sua conexão ela foi restabelecida? A professora poder concluir sua fala. Só o seu áudio, professora, está desligado. Muito rapidamente, desejar um bom evento a todos nós. Estamos aqui à disposição e vamos estar presentes, acompanhando todos os 3 dias de encontro, sempre à disposição e agradecendo de antemão a toda a equipe do DAP e aqui as meninas terceirizadas que foram, assim, o nosso braço para ajudar a organizar a parte mais concreta do evento. Então, assim, um bom evento a todos, um bom dia e que a gente possa compartilhar conhecimentos e aprendizados. Obrigada, Larissa. Sim, professora, muito obrigada, professora. Então, agora eu vou só apresentar rapidamente a programação do evento. Todos estão vendo a minha tela? Então, mais uma vez, né, como ano passado foi uma experiência exitosa pelas avaliações do evento, né, do ano passado, então nós novamente colocamos o encontro pedagógico. Nós fizemos uma sala no AVA, né, do Encontro Pedagógico 2022.1, onde vocês terão acesso, conforme vocês estão realizando a inscrição do evento, então eu já vou colocar vocês como participantes. Aqui, então, tem a programação do evento, né, que é a abertura, agora. Logo mais nós vamos ter a palestra, né, Master com a professora doutora Alexandra Marsulo. À tarde, nós vamos ter oficina Funcionalidade do SWAP Ensino com o Felipe. Amanhã, pela manhã, vamos ter uma oficina Moodle. E aí, lembrando que todos serão pelo Meet, tá? Todas as oficinas serão pelo Google Meet, dessa forma síncrona. À tarde, nós vamos ter, no primeiro horário, de 14 às 15, o professor Willames, ele pediu, né, solicitou desde a semana passada um momento para que pudéssemos ter eleição para os membros representantes do CBV para o biênio 2022 a 2023. Então, a CPPD, através dos professores Willames, Zeila e Edilaci, vão estar mediando com vocês. E logo após, das 15 às 18, vamos ter oficina Introdução à Navegação Básica, a página da Biblioteca Virtual com a dona Fátima, né, a professora Fátima. Vamos ter a palestra do ensino misto com as pedagogas Larice e Luzivan. E logo à tarde nós vamos ter uma palestra sobre noções básicas sobre a utilização da web, né? Conferência da RMNP. Mas assim, voltando aqui,
Fora a programação, nós vamos ter olha, aqui já tem aqui o link, né, da palestra, que vocês vão assistir logo mais, abertura oficial do evento. Aí, dia 7, ainda hoje à tarde, vocês vão ter acesso aqui, olha, o conteúdo da palestra da oficina do Felipe, preenchimento de diário, conteúdo e nota, relatórios, ira de turmas, boletins, histórico de alunos. Por que eu pedi também essa situação? Porque no que é acadêmico, nós sempre puxávamos, né, ata de conselho de classe, rendimento. Então, o Felipe, ele vai, através dessa oficina, além de estar ressaltando o preenchimento de nota, que alguns professores ainda têm dúvidas, né, então ele vai estar aqui hoje à tarde, disponibilizando esse tempo para poder dar essa formação e também ensinar um pouco mais sobre o SWAP ensino, acerca da equipe técnico-pedagógica, que nós solicitamos também uma pauta sobre esses relatórios de rendimento dos alunos, né? Então você clica diretamente aqui, ó, já vai te levar para a oficina do Felipe. Pela manhã do dia 8, vamos ter oficina aqui com a Isabel, tá aqui a logo aqui da Isabel. O conteúdo vai ser introdução ao sistema de notas, somas simples, média das notas, criando categorias para somar duas médias e descartando a menor nota em uma categoria. Para participar da oficina da Isabel, a mesma situação. Você só clica aqui e vai ser direcionada à sala no Meet. A oficina funcionalidades do SWAP administrativo, que vai ser amanhã também pela manhã. Criação de documentos, tramitação de documentos e tramitação de processos. Então, Rafaela, né, e demais professores, como eu já tinha falado no início, e aí retomando, o Meet, ele não está mais gravando, tá? O Meet ele não tem mais, digamos assim, o Instituto não tem mais essa permissão, na verdade, foi uma permissão concedida pela Google para todas as instituições, acredito, por causa da pandemia. Então, agora, pela gravação do Google Meet, precisa ser pago, tá? E o Instituto, ele não fez até o momento, não sei como é que tá os trâmites de diálogo sobre isso, essa situação de pagar o Meet. Eu estou gravando o encontro pedagógico através de uma plataforma paga. E nós fomos informados acerca da RNP. Então, acerca da RNP, nós vamos ter uma palestra no dia 9 à tarde, tá bom? Então, assim, todo o evento, Rafaela, agora essa abertura eu estou gravando, e aí essa gravação, quando fechar, eu vou enviar para o Baronço, né, para o Baronço editar, e eu vou colocar a gravação dentro da sala do AVA, tá? Todas as gravações do encontro pedagógico eu vou colocar dentro da sala do AVA. Sim, as oficinas eu vou gravar e vou colocar aqui dentro da sala do encontro pedagógico. Larissa, eu me inscrevi no evento, né? Aí eu assisti a oficina e lembrando que é importante você participar daquele momento síncrono, porque vai ser passada a frequência, a avaliação da oficina, né, nesse momento síncrono. Então, aqui, SWAP administrativo, criação de documentos, tramitação de processos, com o especialista, né, Natan Guimarães. Aí, para acessar essa oficina, basta também clicar no link. Aí, no dia 8, às 14 horas, como eu falei, vai ter eleição para os membros representantes do CBV. E aí, quem vai mediar vai ser o professor Willames, Edilaci e professora Eila, tá? Aqui é a eleição. E aí, professor Willames, professora Eila, se caso vocês não tiverem como estar fazendo a gravação desse momento, eu posso também estar me disponibilizando, depois a gente acerta, tô brincando. Depois a gente tá brincando, mas eu vou fazer esse momento, tá, gente, de gravar, e aí eu vou disponibilizar, e depois vocês da CPPD, vocês podem utilizar essa gravação. E dia 8 nós vamos ter a oficina Introdução e Navegação Básica na página da Biblioteca Virtual da Pearson com, claro, a dona Fátima, que é nossa biblioteconomista do Instituto. Primeiro acesso à Biblioteca Virtual do Pérgamo, página inicial da Biblioteca Virtual, navegação na página da Biblioteca Virtual, sugestões de leitura e navegação na Biblioteca Virtual offline, que foi algo que foi suscitado na reunião administrativa, que nós temos pouquíssimos acessos por parte dos docentes. Então, um momento, né, de formação, claro, de incentivar vocês a utilizar essa plataforma que é tão rica em relação às referências. Eu estou usando o Movavi, Emílio. Dia 9 de fevereiro, né, que então vai ser pela manhã, a palestra
plano de ensino misto, planejamento criativo, registro, avaliação no percurso da aprendizagem. A Larice vai vir com essa fala, né, justamente com os demais pedagogos do DAP. E a Luzivan, ela também vem com essa fala acerca de quê? Do preenchimento do plano de ensino na perspectiva inclusiva. O que nós estamos percebendo? Que nós temos várias atividades realizadas por vocês, que foram realizadas, né, nesse período de pandemia, e que tem essa perspectiva inclusiva. Tem professores que fazem atendimento de letramento, entre outros, mas que vocês às vezes não registram no plano de ensino. Então, a Luzivan, ela vem com essa fala, a importância, né, de termos aí esse preenchimento também dentro do plano de ensino que nós realizamos na nossa prática. E para acesso a essa palestra pedagógica, basta clicar aqui no link. E nós vamos ter, então, algo que foi suscitado muitas vezes na reunião administrativa. Então, o Robert Milton e a Isabel, eles vão ter essa fala sobre as noções básicas sobre a utilização do webconferência da RNP. Então, eles vão ter essa fala de acesso, entre outros, inclusive, eu convidei também o professor Christoph, para que ele possa participar também desse momento, né? Para que possa esclarecer mais dúvidas, entre outros, que vocês possam ter, acerca da utilização aí da RNP. E, é claro, um momento de planejamento que nós sempre temos e que, independente de não estar dentro da programação, mas é claro que vocês podem estar entrando em contato com o apoio pedagógico, como às vezes assim sempre tem essa dúvida, poxa, quem é o pedagogo do ensino superior, quem é o pedagogo do ensino médio? Então, nós colocamos aqui, tá, as tags. Do ensino médio, nós temos 4 pedagogos, que é a Luzivan, Larice, Rodrigo e Everaldo. Está aqui as áreas pelas quais eles atendem. E do ensino superior, temos a Betânia e a Isabela. No momento, a Isabela está de licença para tratamento de saúde, porque ela está com Covid, assim como toda a família dela está com Covid. Então, quem está atendendo somente o curso superior é a professora Betânia. Lembrando mais uma situação também, né? Como eu falei na minha fala inicial, com a presença aqui da Andréa, mais uma vez, obrigada, Andréa, pela presença, e foi algo que nós estávamos conversando já desde o ano passado com a PROEM, a necessidade de ter um esclarecimento maior sobre o ensino misto. Então, já coloquei aqui no encontro pedagógico, vou ressaltar para vocês, tá? Que nós vamos ter um evento pela PROEM, que o tema vai ser Ensino Misto, Diálogos e Possibilidades, vai ocorrer no dia 14 de fevereiro de 2022, às 15h30, pelo canal do Instituto Federal, né, do YouTube. Então, assim que elas divulgarem já a inscrição, entre outros, a gente vai estar divulgando nos grupos, e aí já também uma forma de incentivo e mais uma formação aí, neste mês de fevereiro, para todos nós. Concluindo a minha fala, depois tem muitos professores curiosos, né, para saber como é que utiliza o Movav. Depois eu vou mostrar um pouco sobre o Movav, a gente pode gravar, inclusive a capacitação que eu realizei, eu gravei todos os meus vídeos pelo Movav, dá para gravar a tela, como eu estou gravando a tela, toda a apresentação que eu estou fazendo, basta só selecionar, é um aplicativo fácil, mas é um aplicativo pago, né? E aí depois eu passo para os demais colegas que estiverem interessados por esse aplicativo. Ao mais, continuando com o nosso momento, né, de abertura, é importante que vocês façam a realização da inscrição para que vocês possam estar sendo direcionados à sala do AVA, tendo acesso a todos esses links. E ao mais, nesse momento, eu quero agradecer a presença de todos e passar a palavra para a nossa doutora Alessandra Marsulo, que estará conduzindo esse momento de abertura de formação com a nossa palestra Master. Professora Alessandra, pode ficar à vontade para ter início. Olá, bom dia, está todo mundo me ouvindo? Sim, estamos. Está tendo alguma interferência aí, Larissa, você que está coordenando? Não.
Tá tudo bem? Então, pessoal, bom dia a todos vocês, né? É um prazer imenso estar aqui mais uma vez falando para vocês, aqui 95 pessoas na sala, é uma honra, realmente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez a confiança de chamar a Alexandra aqui para falar sobre essa temática, uma temática que eu venho me dedicando há muitos anos e eu prometi que eu não recusaria nunca falar sobre essas temáticas que envolvem a psicologia organizacional e do trabalho. Né? E realmente eu não recuso porque eu quero levantar essa bandeira e dizer para vocês que seja o momento que for, seja numa oportunidade como essa, né, de um encontro pedagógico onde a gente vai falar de educação, antes de tudo a gente se preocupar com a nossa saúde mental, que está completamente ligada ao nosso fazer, né, às nossas atividades e o quanto essa saúde, aliás, o quanto o nosso fazer diário, nossas atividades profissionais, elas têm implicações na nossa saúde mental, né? Elas são implicadas e implicam na nossa saúde mental. Então, eu vou aqui projetar a tela, eu costumo trazer alguns slides, né, para que vocês possam ir olhando as imagens. Eu gosto muito de imagens que representam, às vezes, a minha fala, né, tudo que eu quero dizer sobre esse tema e que para que não seja só uma escuta, né? E eu também quero pedir, antes de tudo, que vocês se envolvam, que vocês realmente se permitam esse momento aqui, estar aqui, né? Estar de todas as formas aqui, né? E que a gente possa junto fazer um excelente evento. Bem, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ver a tela cheia, demora um pouco, eu estou vendo o time entre o celular e aqui o meu computador, então às vezes eu vou estar falando e a imagem pode não estar, mas aí vocês me avisam, tá vendo direitinho, né? Então vocês me avisem. Bem, todo mundo já me conhece, já me viram em outras oportunidades, né? Eu sou doutora em Psicologia Organizacional e do Trabalho, por isso que eu falo dessa bandeira, eu venho estudando essa temática há muitos anos da minha vida, né? Uma temática a qual eu me dedico não só, né, buscando entender, buscando conhecimento sobre o tema, mas pesquisando sobre o tema, né? Eu tenho pesquisado, inclusive vocês já passaram por algumas pesquisas que eu fiz dentro do IFE e que está relacionado à questão de saúde mental. Bem, pessoal, em primeiro lugar, eu quero fazer alguns lembretes aqui para vocês, né? Eu preciso que vocês sintam-se à vontade para digitar aí no nosso chat os comentários ou as perguntas que vocês queiram fazer sobre o tema, né? E que, acima de tudo, vocês possam dialogar comigo, né? Que vocês possam responder, não me deixem aqui no vácuo, né? Algumas vezes eu vou fazer perguntas para vocês, então esse momento eu espero que vocês se dediquem, que vocês estejam aqui para fazer uma escuta, né? Escutar a minha fala, mas acima de tudo fazer uma escuta com vocês mesmos, né? Olhar para dentro um pouco. Então essa é a proposta dessa manhã, da gente se olhar um pouco no que diz respeito à nossa saúde mental, que é inegável que ela tem sido atingida nos últimos tempos, né? Então, o que a gente vai discutir agora aqui nessa manhã, né? É uma palestra curta, mas que a gente discuta um pouco sobre saúde mental e trabalho, que a gente fale um pouco da nossa estrutura de vida no momento, né? Nesse momento que a gente está vivendo, que a gente discuta por que é crucial a gente compreender quais são os riscos do nosso, né? da nossa classe de trabalhadores, né? Por que nós somos um grupo de risco quando o assunto é saúde mental relacionada ao trabalho, né? E também, obviamente, como a gente deve manter a nossa saúde mental em dia, né? Como manter uma boa saúde mental, quando é que você deve procurar ajuda profissional. Esse é um assunto, pessoal. Saúde mental no trabalho, por mais que vocês vejam todos os dias na mídia, o tempo inteiro se fala de saúde mental. Quando a gente traz isso para o ambiente de trabalho, a gente percebe que é quase que um tabu, né? Porque você não quer falar da sua saúde mental, porque você acha que ao falar da saúde mental, você automaticamente cai no estereótipo daquele profissional que não quer trabalhar, que não quer, né, dar conta das suas atividades, que é preguiçoso, que se relaciona mal. Então, todas essas questões faz com que trazer uma temática de saúde mental para o trabalho, dentro do trabalho, e discutir isso aqui nesse momento, acho que devo ter aí 90 pessoas, é algo que é desafiador. E é algo que eu parabenizo o Instituto Federal e especialmente o Campo Boa Vista por querer falar disso, por ter coragem de falar disso. E aqui a gente não vai trabalhar com a questão da culpabilidade. Aqui nós não estamos preocupados em culpar
quem prejudica o quê? Será que nós estamos prejudicando a instituição? Será que a instituição está me prejudicando? Não. A gente vai trabalhar a ideia de que como é que a gente está criando as nossas estratégias para o nosso trabalho e de forma que que esse contexto não atinja a nossa saúde mental. Então, passando, a ideia de que eu quero propor um pequeno exercício. Então, assim, eu sei que vocês têm um lápis, um papel na mão aí, vocês estão todos sentados, uma mesa. Eu queria propor, antes de tudo, antes de falar de saúde mental, eu queria propor para vocês esse curto exercício, que é um exercício sobre os papéis da vida, sobre a pizza da estrutura de vida de vocês, de cada um de nós, E aí, óbvio, quando eu boto isso aqui na tela, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem a imagem, mas aí eu vou falando, caso vocês não consigam ver, a gente pode pensar de 2 pontos. Opa, a Alexandra está falando que que a nossa vida, no final de contas, como todo mundo sabe, às vezes as coisas dão em nada, dão em pizza, o resultado é uma pizza, Então, assim, isso é um conceito que a gente acaba trazendo, mas eu acho que aqui nós temos que partir do seguinte ponto, de que é importante a gente compreender as várias fatias da nossa vida, E, acima de tudo, nos preocuparmos com a maneira como a gente vem se dedicando a cada uma dessas fatias da nossa vida. E o quanto essas fatias, elas potencializam o nosso mal-estar ou o nosso bem-estar no nosso trabalho, no nosso cotidiano, na nossa vida. Então, vamos começar, gente, 2 minutinhos. Larissa, se você puder para mim, quando eu disser da startar, você 2 minutinhos para eu poder voltar, tá bom? Então, assim, em primeiro lugar, a gente sabe que a nossa vida tem inúmeros papéis, Nós temos ali nosso papel de filho, de estudante, de cidadão, de trabalhador. Nós temos o papel, da relação parental, ou pai ou mãe, Mãe solo, pai solo, seja lá o que for. Nós temos os nossos papéis das nossas relações conjugais, dos nossos relacionamentos, seja com amigos, seja com marido e mulher, das nossas relações. E, obviamente, o nosso papel do lar, nós mulheres entendemos muito bem disso, não que os homens não entendam do papel do lar, mas efetivamente, isso é histórico e isso é real, de que nós temos uma implicação muito maior no lar e, obviamente, o papel que a gente se dedica ao nosso tempo livre. Ao nosso lazer, Então, eu queria que vocês representassem agora no circo, aí como se fosse uma pizza. Eu queria que vocês colocassem o tempo que vocês efetivamente utilizam, no desempenho de cada um desses papéis, tá? Vocês podem colocar outro papel que eu não falei aqui, mas nesse ciclo vocês coloquem em formato de pizza as fatias que vocês dedicam a cada um desse papel, tá? Essa é a primeira etapa. Depois, vocês vão representar o quão importante é cada um desses papéis para definir quem vocês são. Será que eu sou Alexandra estudante, mais estudante do que parental, mais estudante do que mãe, mais trabalhadora do que preocupada com a minha relação conjugal? Aqui vocês vão definir daqueles papéis aquele que maior te representa. E no terceiro momento, vocês podem colocar aqui qual é a estrutura de vida ideal que vocês desejam alcançar a partir de hoje, ou que vocês vêm alcançando. O que é ideal para vocês? É ser mais estudante? É ser mais trabalhador? É ter mais lazer? Não sei. Eu gostaria que vocês, 2 minutinhos, gente, parem e analisem para que tudo o resto que eu vou falar faça sentido daqui para frente. Tá bom? Estamos acordados? Larissa, 2 minutinhos aí pra gente. Ok. Por favor.
Foram 2 minutos já. Pronto? Sim. Então tá, gente, para mim foi uma eternidade, para vocês deve ter sido super rápido, né? 2 minutos. Quem se dedicou a fazer deve ter sentido que passou muito rápido. Então, assim, eu acredito particularmente, né? A primeira vez que eu fui fazer isso aí, vocês vão encontrar essas pizzas, né, na internet, mas estão muito voltadas para profissionais da área de coach. Essa não, essa é uma pizza de estrutura de vida que é da psicologia, é utilizada em planejamento de carreira, é utilizada no nosso contexto de atuação de psicólogos, tá? Então, assim, eu tenho certeza que não foi uma tarefa fácil fazer isso, para mim foi super difícil, né? E definir, fazer essas definições de papéis e às vezes olhar e encarar que eu estava de alguma forma um pouco me desviando daquilo que era o ideal, aquilo que eu esperava ideal para minha vida, né? Então, assim, eu acredito que vocês também tenham tido essa dificuldade. Então, quando eu proponho isso, gente, a minha intenção é que vocês entendam assim, onde é que vocês precisam se preocupar e por que vocês precisam se preocupar com essa pizza de estrutura de vida, né? Principalmente quando a gente acaba tendo uma tendência a focar num único aspecto. Quando a gente foca muito no profissional, quando a gente foca muito nas relações conjugais, parentais, no papel de filho, ou muito no lazer, né? E pouco na dedicação em outras áreas, no nosso papel de cidadão. Então, cada um desses papéis são importantes, mas a minha preocupação deve ser quando eu estou focando muito, né? Quando eu perceber que eu estou deixando de lado um desses papéis, uma dessas áreas, uma dessas fatias da nossa vida, né? Todas as fatias são importantes, né? Então, cabe a mim buscar o equilíbrio para que eu tenha, assim, uma saúde mental adequada, para que eu consiga ter saúde mental, né? E que a gente, né, possa, né, dar conta um pouco de tudo. Dá para dar conta de todos os papéis? Tem dia que sim, tem dia que não. O que eu não posso é abandonar um ou outro papel. Então, essa relação que eu faço com vocês é que, para que vocês efetivamente, vocês acreditem, né, eu acredito nisso, né, que a definição dos papéis tem uma implicação na saúde mental. Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. A minha dificuldade de definir os meus papéis diante da minha vida, elas implicam na minha saúde mental? Então, pessoal, né, aqui vocês estão vendo essas figuras onde tem vários papéis ali da relação parental, de profissional, das relações sociais, né, das relações conjugais, e hoje a gente está falando de uma diversidade das relações sociais. Então, assim, é importante sim observar, é importante vocês se empenharem para que todos esses aspectos, sejam aspectos familiares, sejam aspectos das relações, sejam aspectos do trabalho, eles venham de forma a complementar, a enriquecer o seu lado emocional, o seu lado psicológico, né? Para que você se fortaleça, para que você consiga caminhar de uma forma equilibrada e de uma forma adequada, né? Então, essa é a mensagem acerca da estrutura de vida, né, que deve ficar hoje para vocês. Todos esses papéis, eles devem ser complementares e eles vão, acima de tudo, complementar, né, as questões emocionais e o psicológico de cada um de vocês. Bem, gente, então, voltando aqui à temática central, né, o que é saúde mental? Saúde mental, ela é um estado mental? Né? É um estado? Não sei. Né? Vamos descobrir aqui junto. Né? Você tem que se fazer essa pergunta. Em que estado eu estou? De boa saúde mental? De má saúde mental? Né? A saúde mental, ela é um conceito positivo. Né? É claro que quando a gente vai falar, a gente sempre assim, péssima saúde mental. Mas não, na verdade, quando eu falo de saúde mental, eu estou falando de um conceito positivo. Algo que vai abranger todas as minhas emoções, a nossa psique, né? Vai abranger como a gente interage socialmente, como a gente se relaciona socialmente e né? as relações interpessoais, intrapessoais. Né? Então, saúde mental é positivo. Então, é agradável falar sobre esse aspecto. O ruim é quando a gente não se percebe já atingido ou já vivendo uma circunstância em que a saúde mental foi atingida, está plenamente... está dificultando a minha vida, tá? Então, mais do que um estado mental, ter uma boa saúde mental, né, é mais que a ausência de doença. Na verdade, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de um bem-estar holístico, de um bem-estar integral, onde a gente já conseguiu, onde a gente já alcançou essa
capacidade de um equilíbrio entre o meu trabalho, entre a minha vida pessoal, né? Um equilíbrio entre a minha capacidade de ter e de tirar meus momentos de lazer, de ser, sim, responsável pelo meu trabalho, de criar bons hábitos na minha vida, né? Seja hábitos de me alimentar bem, de me exercitar, de dormir bem, né? Um hábito de buscar o autoconhecimento. Então, é isso. Saúde mental é esse bem-estar total, né? Uma busca integral que nós temos de ter, e temos que estar o tempo inteiro em busca, né? Para que a gente possa viver bem e viver da melhor forma possível. Então, saúde mental, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é um conceito importante que vocês precisam conhecer, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, né, recuperar-se do estresse cotidiano, da rotina do dia a dia, que são muitos, e exatamente pelaquela quantidade de papéis que nós temos, um deles pode ser a fonte geradora do estresse, né, que vai te levar a esse estado mental, esse mal-estar psicológico, né, e, obviamente, essa capacidade que você tem vai te levar a ser um indivíduo mais produtivo, né, e que, acima de tudo, você seja capaz de contribuir para essa comunidade que você vive, para esse contexto que você vive. Bem, agora a pergunta que não quer calar, e por isso que a gente está aqui hoje, né? E a saúde mental no trabalho, né? E eu quero fazer essa pergunta para vocês. Não precisa responder aí no chat, talvez seja constrangedor falar desse assunto, né? E nem todo mundo quer falar sobre isso, né? Então, seja uma resposta mais, né, intimista aí. O trabalho para você, ele tem sido uma fonte de prazer ou uma fonte de sofrimento? Você está lá desenvolvendo e a cada momento, se você entrar no site ali do Ministério da Saúde, você vai ver que quando fala de trabalho, ele está sempre associado à positividade, no sentido de que o trabalho ajuda a saúde mental. Sim, isso é uma verdade. Né? Quantos de nós aqui temos medo de nos aposentar, porque sabe que o trabalho é que nos dá prazer, o trabalho é que faz com que a gente levante todo dia, que a gente queira estar em algum lugar, que a gente se sente produtivo, que a gente se sente feliz. Então, para muitos, o trabalho é uma fonte de prazer, mas em determinados momentos ele pode ser uma fonte de sofrimento, o que é natural, né? Você não é pior ou melhor em função disso, porque você só sente prazer ou porque o outro sente sofrimento. A forma que cada um sente, né, as demandas do dia a dia ou as questões relacionadas ao teu trabalho é de cada um, né? Então, para uns, sim, é prazeroso, para outros é um sofrimento. Então, pessoal, é fato que existe um impacto do trabalho na saúde mental do indivíduo. Né? E a Organização Mundial de Saúde, ela já entendeu isso e ela fala que todo o trabalho ele tem algumas vias, né? E assim, eu trago aqui para vocês essa figura que é de um instrumento, de um texto, na verdade, de uma cartilha desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde, onde ela fala de todos os aspectos das vias que envolvem essa saúde mental no trabalho. Tá? E aí eu gostaria muito que a gente tivesse isso aqui, porque aqui eu não estou buscando culpar a instituição, eu estou dizendo para vocês que existem aspectos institucionais, e aí cabe aqui a nossa gestão que está aí, que está nos escutando, compreender o quanto esses aspectos, ou buscar entender. E eu fico muito feliz, porque o Instituto Federal, eu olhando ali no dia da nossa reunião, onde trouxeram ali a quantidade de coisas, de intervenções que serão feitas, e intervenções propostas para que a gente mude esses fatos, que a gente mude as nossas vias dentro da organização. Então, pensando aqui na primeira via, né, a gente fala aqui de ambiente físico do trabalho. O que seria esse ambiente físico? Né? Quando eu falo de ambiente físico, e quando a Organização Mundial de Saúde está falando do ambiente físico, ela está falando exatamente dos recursos, né, da estrutura, né? O Ananias ali acabou de falar de como a gente está se estruturando e como a gente está buscando a questão da acessibilidade. Isso é o ambiente físico. Né? Esse ambiente físico ele precisa ser bacana, ele precisa ofertar tecnologia, ele precisa ofertar ferramentas para que a gente desenvolva com eficácia o nosso trabalho.
Né? Se eu não tenho essa estrutura de recurso, eu também já fico ali, né? Já é uma preocupação a mais. Quando o professor é um professor que é adepto de usar, por exemplo, o data show, ele precisa ter, ou ele tem que comprar para levar seu data show? Não. Então, ele precisa de uma estrutura física, de um ambiente físico que seja, que complemente e que dê a ele condições, né, de estrutura para desenvolver sua atividade, tá? Quando eu falo de recursos para a saúde pessoal, né, eu estou falando que são todos aqueles recursos que a instituição pode vir a ofertar, seja recursos que vão melhorar a nossa saúde mental, seja aqueles recursos que vão melhorar a nossa condição física, uma ginástica laboral, né, um torneio, algo que vai estimular a nossa capacidade física, né, algo que vai trazer um bem-estar para cada um de nós, né, e também mental, quando ela propõe uma conversa como essa, quando ela propõe falar e trazer uma roda de conversa sobre determinadas temáticas, ela está propondo um ambiente saudável, um ambiente que tem recursos pessoais para cada um de nós. Um terceiro ponto diz respeito, e aqui não tem uma ordem, tá, gente, hierárquica, né, mas eu preferi falar assim para vocês. Um terceiro ponto é a questão do envolvimento da nossa organização, e aqui fala empresa, porque, né, é muito voltado para as organizações externas, não para as públicas no nosso perfil, mas de que esse envolvimento institucional com a comunidade. E isso não é um problema para nós enquanto instituição, né? Nós somos, sim, uma instituição que prezamos atender a comunidade, nós somos, sim, uma instituição que nos envolvemos com a comunidade, nós trabalhamos para a comunidade, né? Os nossos projetos de pesquisa, tudo isso é para melhorar a condição que essas pessoas vivem nas suas realidades locais, a começar pelos locais de camp que nós estamos, né? Locais onde jamais chegaria o ensino da forma que chega e o quão grandioso tem chegado o ensino nessas comunidades, né? Então, esse envolvimento, ele é bom, ele é positivo e ele aumenta o nosso bem-estar e a nossa saúde mental no trabalho. Agora, eu deixei por último para falar sobre o ambiente psicossocial do trabalho, né? Não sei se vocês sabem, né? Se vocês, eu acho assim, eu não estou vendo, mas se vocês puderem colocar aí no chat, o que seria ambiente psicossocial do trabalho. Alguém sabe? Aqui está relacionado ao ambiente psicossocial? Eu queria que colocassem aí, por favor. Larissa, você pode ler para mim? Porque eu não estou vendo Leio, aqui. sim. Tá, vê se alguém coloca, por favor. O que seria, a que se refere, a que está relacionado o ambiente psicossocial do trabalho? Por favor, gente, olha a promessa lá do início, hein? Interajam. O pedido, né? Não a promessa. Ninguém sabe o que é, Larissa? Ninguém falou? Até agora ninguém colocou nada no chat. Isso, gente. Bem, então vamos lá, né? Deixa eu falar para vocês, já que ninguém, né, trouxe essa questão aí. Então, assim, quando eu falo de ambiente... O professor Ananias colocou, tem a ver Sim. com as atitudes, valores e ética. Perfeito. Eletrotécnica, Campus Boa Vista, acredito que seja o professor Renner. Maneira de promover o bom desempenho e desenvolvimento pessoal. Gilmara, ajuda a desenvolver um bom desempenho nas atividades do trabalho. Fabiano, acredito que sejam as emoções que você atribui ao meio do trabalho. Gilmara completou, e o desenvolvimento pessoal. Muito, exatamente isso, gente, né? Tem, óbvio, algumas pessoas falaram do apoio institucional, algumas pessoas falaram da própria organização do trabalho, né? O ambiente psicossocial é exatamente isso, esse que promove tudo isso que vocês trouxeram, né? Tudo isso que vocês entendem e compreendem como ser bom, como estar dentro de um contexto adequado, de que a instituição promove mais bem-estar do que estressor no trabalho. Né? A cultura organizacional ela é muito importante. Né? Se a empresa tem uma cultura inadequada, se a organização, se a instituição tem uma cultura que vá de encontro, né? E não encontro, que vá de encontro com nossos valores, é muito difícil. Eu acho que alguém levantou a mão, né? A Miriam Aline levantou a mão. Oi, Miriam. Você quer falar? Não, gente, foi sem querer. Ah, tá bom. Então, assim, cultura,
A nossa forma Para de quebrar o organizar... gelo, né, Aline? A nossa Pois forma desculpa, de organizar... pessoal. Ok. A nossa forma de organização do trabalho, né? Então, assim, e aí vai o recado da nossa gestão, como é que a gente está distribuindo os trabalhos, como é que nós estamos organizando o trabalho, como é que esse colaborador, como é que esse trabalhador, esse professor, esse técnico, né? E aí aqui eu não quero falar só de uma área ou de outra, mas como é que as pessoas da organização estão enxergando as suas tarefas, será que elas estão demandadas demais ou demandadas muito pouco? Né? Às vezes, também ser pouco demandada causa um mal-estar, né? E ser muito demandada também. Então, sempre a busca do equilíbrio institucional. Então, perceber, ter senso de justiça, perceber o apoio institucional, perceber que você tem apoio para falar, para abertura para falar, né? Isso tudo faz com que a gente tenha um ambiente psicossocial positivo, que a gente tenha um ambiente que vai levar ao nosso bem-estar psicológico. Então, cabe aqui nós, enquanto instituição, buscar isso, buscar essas vias, né? E entender em que momento estamos falhando em alguma dessas vias. Né? E se nós, profissionais, estamos enxergando uma falha nessa e outra via, cabe a nós buscarmos, né? Buscarmos por meio da gestão, buscarmos pelas mais variadas ferramentas e, obviamente, a gente sabe que tem abertura para falar sobre esses aspectos. Então, gente, mais comum do que você pensa, né? Nos últimos anos, 1 a cada 5 profissionais, adultos, obviamente, profissionais, eles tiveram problema de saúde mental. E aí foi pelas mais variadas questões, né? Questões que envolvem a estrutura, como eu já falei, questões que envolvem a falta de conhecimento da quantidade de ferramentas digitais que iria facilitar essa relação com o aluno, ou mesmo esse retorno à aula por meio das atividades remotas, a própria sobrecarga, e aí eu gosto de falar sobre isso, porque eu estou falando do meu lugar, né, do lugar que eu estou com vocês, né, do quanto a gente foi sobrecarregado, do quanto a nossa rotina acabou agravando o nosso mal-estar psicológico, o nosso estado de saúde mental. E quando eu digo predominantemente dos professores, eu estou falando porque, sim, todas as áreas do IFE, elas foram atingidas. Todas tiveram que, muitas vezes, se adaptar muito rápido a novas metodologias, o que o professor estava precisando criar uma sala de aula lá no AVA, o professor que está necessitando utilizar o Classroom, seja lá o que for. Todos nós fomos profundamente atingidos desde 2020, né, sobre esse aspecto que estamos vivendo, que é o aspecto pandêmico, tá? Então, teve uma pesquisa feita pela Nova Escola, com 9.550 professores, e 72% desses foram atingidos e precisaram buscar ajuda psicológica, né, psiquiátrica, psicológica, né? E se vocês lerem mais sobre esse aspecto, vocês vão ver que profissionais de escolas públicas, eles 100% tiveram que buscar ajuda psicológica, né? Então, assim, é de fato algo que precisamos nos preocupar. Então, trazer esse assunto para falar dentro de um encontro pedagógico faz todo sentido, porque a gente vai falar do nosso trabalho, do nosso fazer. E, assim, como é que isso tem implicado na nossa vida, né? Então, vamos refletir sobre isso. É importante estar aqui refletindo sobre esse aspecto. Então, é claro que a classe de trabalhadores da educação, nos últimos anos, elas têm sido consideradas, né, junto com o pessoal da saúde, considerada uma das classes que mais sofre da síndrome de burnout, né, principalmente porque é uma síndrome que tem demonstrado sintomas físicos, sintomas mentais graves, né, um esgotamento muito grande, né, e é óbvio, quando eu falo dessa síndrome, eu estou falando de algo que está relacionado efetivamente ao trabalho, somente ao trabalho. Tá? Então, enfrentar essas angústias do dia a dia, o nosso medo, nossas ansiedades, né? As nossas incertezas em relação ao próprio aprendizado do nosso aluno. Será que esse aluno está aprendendo? Será que eu estou conseguindo transmitir, né, a preocupação em que esse aluno consiga desenvolver uma autonomia para estudar? Então, são muitas incertezas que passam, né? E que fique claro, aqui é uma mensagem que eu deixo até em branco aqui. Essa angústia, esses medos, eles não vão se encerrar quando a gente voltar no presencial, tá? De forma nenhuma, né? Por quê? Porque nós vamos começar a lidar com outras questões.
primeiro, com a defasagem que nossos alunos tiveram durante esse período, nós vamos lidar com a mudança nas nossas rotinas, nós estamos aqui acostumados, eu estou nesse momento palestrando aqui com um macacão e com uma meia no pé, porque estou sentindo aqui um certo frio, então todas essas nossas rotinas, precisa uma nova adaptação, né? Então, o retorno presencial também vai modificar, né, muitas questões relacionadas à nossa vida, né, aos nossos novos hábitos que a gente adquiriu, né, e isso vai fazer com que a gente tenha, sim, esgotamento, que a gente aumente as nossas ansiedades em relação ao nosso trabalho. Então, eu quero que a partir de hoje, eu gostaria muito que a partir de hoje vocês compreendessem que é muito natural que a saúde mental seja afetada e que todos nós tenhamos, em algum momento da nossa vida, que a gente seja afetado de forma severa, né, muitas vezes, ou que de alguma forma isso acontece com cada um, que a gente se sinta mal, sim, por tudo que a gente está vivendo, é naturalíssimo que a gente se sinta mal, né? Agora, né, uma mensagem importante é de que esse mal-estar, à medida que ele é frequente, à medida que ele é permanente, e que ele é paralisante, é que vocês precisam se preocupar, que todos nós precisamos nos preocupar. Não se sentir bem? Ok. Né? Não se sentir bem em determinadas circunstâncias, em determinadas situações? Ok. Né? Mas o quanto isso, qual é o efeito disso na minha vida? Estou cansado o tempo inteiro, não consigo desenvolver, estou realmente muito triste, estou me sentindo depressivo, isso tem me paralisado? Isso sim precisa ser um objeto de preocupação de cada um de nós. Tá? Então, não ter controle sobre as coisas, que é exatamente o que a gente está vivendo. Viver rodeado de incertezas acerca do que vai ser a pandemia, se a gente não vai voltar, se a gente não vai voltar, se a gente vai trabalhar com profissionais que não estão preocupados, né, com a questão da sua saúde, muito menos com o coletivo. Tudo isso vai nos gerar uma série de sentimentos, né, de tristeza, de angústia, de raiva, de ansiedade, de frustração, né, e especialmente por todas as adaptações que a gente tem que fazer. Né? Hoje a gente está no ensino remoto, né? A gente teve que mudar a nossa didática de trabalho profundamente, né? Alguns assim, nunca tinham nem ido a uma tela do computador para dar uma aula, né? Nós tivemos aquele momento de adaptação do ensino remoto, puramente remoto. Depois você tem aí um ensino híbrido, onde muitas vezes a gente estava fazendo as duas coisas, né? E hoje a ideia de que a gente precisa ter um ensino misto e que a gente vai precisar desenvolver, vai fazer planos de aula também de forma diferenciada. Então, são muitas as situações que a gente não está familiarizado e que vão impactar e que podem vir a impactar. E aí eu quero que entenda que pode vir, né? E aí cabe a você utilizar as suas estratégias pessoais, seus recursos pessoais, para que isso te atinja de uma maneira X ou Y. Cada um vai ser atingido de uma maneira, né? Mas todos nós seremos de alguma forma. Bem, então, de fato, gente, o nosso trabalho enquanto docente, ele exige, né? E se algum de nós, enquanto professores, fica aqui com a garganta seca, gente. E se algum de nós aqui, como professores, não tivermos entendido até hoje, até esse momento, que o nosso trabalho, ele exige reajuste constante, reinvenção constante, seja no ensino presencial, seja no ensino híbrido, seja no ensino remoto, né? E que na pandemia ele se tornou muito pior pelas demandas que a gente tem, pelas mudanças de hábito. Se a gente não compreender essa necessidade de adaptabilidade e de reinvenção do nosso fazer profissional, isso vai nos causar um sentimento de profundo mal-estar psicológico, tá? Então, buscar se adequar, buscar se adaptar faz parte do nosso recurso pessoal. E a gente precisa utilizar. Existem vários recursos pessoais. E eu acho que a palavra-chave aqui, um dos recursos é a capacidade de se adaptar às novas questões, às novas demandas que a gente tem vivido profissionalmente.
Tá? Então, com tantas mudanças, né? E aí nós temos muitas mudanças. Eu acho que até hoje, não sei vocês, mas eu sinto muitas dessas questões aqui que eu vou falar. Pode passar aqui. Até hoje a gente não se acostumou com a ideia de que a nossa sala, que o nosso, sei lá, que a nossa cozinha, que a nossa sala, que muita gente dá aula até dentro de closet, né, gente? Em qualquer espaço da nossa casa é a nossa sala de aula. Então, muitos de nós ainda não nos acostumamos com isso. E ainda está difícil enfrentar isso, né? Porque toda hora tem alguém passando, toda hora eu tenho que dizer não abre a porta quando eu estou com a porta fechada, né? Então, isso são questões que nos incomodam profundamente. E provavelmente vocês ainda estão sentindo esse incômodo, né? Um outro incômodo que faz parte da nossa vida é o sentir que a gente trabalha o dia todo, o tempo inteiro. Até tarde da noite, que a gente não tem mais fim de semana, que a gente não tem mais dia nem hora, que a gente responde alunos o tempo inteiro, que eles mandam mensagem domingo, qualquer hora da noite. Então, esse é um outro sentimento, né? Esse sentimento de mal-estar relacionado ao nosso cotidiano de trabalho. E, obviamente, com tudo isso, fica o sentimento de não conseguir se desligar do trabalho. Não, sim, toda hora alguém te chama, toda hora alguém manda uma mensagem para você, toda hora o aluno, né, mais comum os alunos que não tem muito essa preocupação, não entende o outro colega. Então, hoje, quando eu olho, eu sempre penso que se eu mandar uma mensagem 10 horas da noite, como ontem eu mandei para a Larissa, né, Larissa? Acho que era umas 10 horas da noite. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, né? E que a gente sabe que, às vezes, o outro não está nem conseguindo se desligar do trabalho, e o quanto isso é importante para essas situações e para a gente mudar esse mal-estar que a gente está vivendo, né? Então, gente, eu acho que assim, o recado, né, é que hoje é fundamental que a gente tire um tempo para nos cuidarmos, né? Cuidar-se é o verbo do momento, né? É preciso que a gente... tornou-se urgente que a gente melhore a nossa sobrecarga de trabalho para que, consequentemente, a gente mude a nossa qualidade de vida, que a gente melhore a nossa qualidade de vida, seja agora, nesse momento que a gente está vivendo no retorno, ou no momento remoto, ou no retorno ao presencial. A gente precisa cuidar de qualquer forma, não importa em que lugar do trabalho a gente está, né? Então, o cuidado é fundamental, né? Mas, mais que isso, né, o cuidar-se, ele tem que virar uma atitude. Uma atitude. Não é só um ato. Hoje eu vou me cuidar, hoje eu vou fazer, hoje eu não vou atender esse telefone. Não, é uma atitude. Você precisa o tempo inteiro estar preocupado em cuidar-se, né? Você precisa desenvolver uma atitude de estar preocupado, de estar se responsabilizando e de, acima de tudo, de um envolvimento afetivo para com você, para consigo e para com o outro. E particularmente nesse momento de retorno, que daqui a pouco todos teremos que retornar, esse envolvimento afetivo, ele vai exigir muito mais de cada um de vocês, né? Principalmente pelas demandas que vão surgir nesse presencial, ou mesmo ainda no remoto, mas que você precisa ter uma responsabilização sobre isso e um envolvimento afetivo sobre esse aspecto, desenvolver empatia para se relacionar com os nossos alunos, com os nossos colegas de trabalho, né? Daqui para frente, né? É maior, a exigência é maior, ela se tornou maior por tudo que a gente está vivendo desde 2020, tá? Então, gente, a saúde mental, ela deve ser integral, tá? Ela não é parte, ela não é lá aquela pizzazinha em parte ou só uma parte daquela pizza, não. A saúde mental é algo integral, tá? Então, se a gente está mentalmente saudável, a gente vai sim conseguir desenvolver novas habilidades e colocar em prática nossas habilidades, lidar melhor com o estresse, né? Ser muito mais produtivo, né? Desenvolver os nossos alunos de forma muito mais eficaz e mais efetiva para que ele consiga, né, se colocar nesse mundo do trabalho que é tão importante. Então, a nossa saúde mental, ela tem implicações importantes, né, a quem a gente oferece o nosso produto. Né? Nós temos um produto para oferecer, que é a educação. E esse nosso produto, ele vai se revelar em coisas tão importantes na sociedade, em mudança de vida, em mudança de qualidade de vida dessas pessoas, em crescimento, em mudar a realidade dessas pessoas. Então, a sua saúde mental, né? E aqui eu já estou colocando em cada um de nós aqui vamos dizer assim, a imposição de que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental para fornecer a essas pessoinhas que dependem de nós
né, o melhor produto possível, a melhor educação possível, tá? Então, gente, como é que a gente faz, né? Eu acho que agora está o grande desafio. Como é que eu faço, Alexandra, para manter uma saúde mental positiva? Né? Não disse lá no início que a saúde mental é algo positivo? Como é que eu faço para mantê-la positiva e lidar com todas essas demandas que são impostas, demandas de trabalho, demanda da minha vida, do meu cotidiano, né? Do meu dia a dia? Como é que eu faço para manter? Existe aqui, eu passaria aqui o dia todo falando para vocês que existe. E que não é diquinha, não, né? É o que a gente vê na prática, é o que eu já vi no escritório, é o que eu no escritório, que eu já vi no consultório, que eu já vivi dentro de organizações, né? Minha experiência, ela também é clínica, ela também é institucional. Então, eu já vivi que é possível a gente buscar uma saúde mental positiva, né? Então, eu começo pedindo a vocês que, a partir de hoje, vocês tenham essa capacidade de se conectar com as pessoas. Não fiquem sozinhos, conecte-se, né? Aqueles colegas que você tem mais identificação, tem uns que a gente se identifica muito, né? E aí eu quero aqui fazer um relato pessoal do quanto a gente tem um grupo, toda a palestra que eu falo do nosso grupo de empossados, né? Em que ali é uma conexão instantânea o tempo inteiro, a gente está sempre se apoiando, buscando, se comunicando. Então, se comunicar é muito importante. Às vezes a gente acha chato grupos de trabalho, sim. Nem sempre os grupos de trabalho são agradáveis, né? Mas é um momento de conexão com outras pessoas, de uma informação que o colega traz, né? De vocês poderem se comunicar com esse grupo, de ser um espaço em que vocês reconheçam os sentimentos de vocês, que vocês não estão sozinhos sobre aquele aspecto, às vezes um aspecto ruim mesmo. Pode ser que aquele momento, aquela decisão institucional, ou aquela questão com o aluno, ele é algo que está te magoando, que está te promovendo um mal-estar. Então, reconheça esses sentimentos e dialogue com os grupos de trabalho, né? Busque essa rede de apoio. Essa rede de apoio, ela pode estar institucionalmente, mas ela pode também estar fora, né? Ela pode estar nas tuas relações com teus colegas de trabalho. Então, pensem o quão grandioso é a gente passar a se comunicar e se conectar com as pessoas para que a gente não se sinta sozinho, para que a gente reconheça que o problema, às vezes, não está em você. O problema, às vezes, é de uma questão social mesmo, cultural, institucional, ou das nossas relações profissionais ou as relações com os nossos colegas, né? Então, aqui não é se culpar, é buscar onde está o problema. Então, quando alguém chega lá numa clínica psicológica e vai trazer a questão do trabalho, a gente não tem que estar preocupado em se preocupar com o trabalho, mas como é que ele age diante dessas relações, diante dessas questões que envolvem o trabalho, tá? Planeje-se. Planeje-se é a palavra de ordem, a gente vem falando, eu acho que eu já dei palestra sobre isso aqui, lá no início, sobre o planejamento, sobre essa capacidade da gente se planejar, da gente se organizar, né? E, obviamente, isso faz com que a gente evite se cobrar tanto, né? Então, se no momento eu planejo, se eu uso o meu planner diariamente, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei quais são as demandas que eu tenho que dar conta, isso faz com que eu evite me cobrar tanto. É aquilo que eu tenho que dar conta e é aquilo que foi possível. Então, se não for possível, a gente passa para o dia seguinte do nosso plano, né? Então, esse é de fato algo que vocês precisam mudar na vida de vocês, que é o planejamento diário, que é diariamente ter esse hábito de colocar lá as tarefas que vocês têm que fazer, e se não deu para fazer, ok, né? Não é possível tudo o tempo inteiro, né? Então, além disso, acho que um último recado aqui, né, é que vocês deixem claro as necessidades emocionais. E aqui eu estou falando exatamente de vocês deixarem claras as necessidades emocionais para os líderes de vocês, para a gestão de onde vocês estão, para os colegas de vocês. Ninguém adivinha a tua necessidade emocional se você não falar dela, né? Então, não tenha vergonha de dizer que você está se sentindo mal, que você não gostou, que aquela atitude, que aquilo está te incomodando de uma forma humana, de uma forma gentil, né? Mas você precisa falar das suas necessidades emocionais, né? Porque a partir dela é que você consegue receber apoio. Então, você não pode dizer que você não recebe apoio se você não fala daquilo que você está sentindo ou daquilo que você está vivendo. Então, esse é um exercício que cabe a cada um de nós, não é não? Eu estou errada, né? Uma outra questão é praticar o autocuidado, né, gente? E, assim, eu acho que a gente precisa se perguntar, né?
Vocês têm praticado o autocuidado? O autocuidado está relacionado, sim, a se cuidar fisicamente, a buscar uma atividade, né, a olhar para si e saber que hoje, né, o que eu estou fazendo por mim, né? Eu estou fazendo pelos meus filhos, estou fazendo pelo meu marido, pela minha esposa, estou fazendo só pelo meu trabalho e eu, em que lugar eu estou, né? O que eu tenho praticado em relação a mim, né? Desenvolva essa capacidade de se adaptar às novas situações, né? Desenvolva essa capacidade de sair daquilo que estava muito confortável, né? Tá tudo muito confortável, já tenho esse hábito, é assim que eu dou aula, e problema, porque eu não vou mudar, né? Acredite, existem novas possibilidades de fazer o que você já faz tão bem quanto você já faz. Então, tirar os velhos hábitos, criar novas estratégias, faz parte desse bem-estar, de buscar o bem-estar e buscar uma saúde mental, tá? E uma outra questão, e aqui eu falo isso né, com muito coração, de coração aberto, sobre um aspecto tão importante que tem sido a capacidade que nós temos de nos exercitar, né? Então, uma pesquisa foi desenvolvida e eles encontraram que 43,2% das pessoas que se exercitam, elas têm menos dias de má saúde mental do que aquelas pessoas que não se exercitam. E aqui eu estou falando, óbvio que essas figuras aqui representam a atividade física, né? Mas eu estou falando, acima de tudo, de atividades que promovam o bem-estar de vocês. Se promover o bem-estar é fazer um piquenique com a família de vocês no fim de semana lá, nesses parques Boa Vista, que tem parques maravilhosos, lugares maravilhosos para a gente fazer, né? Se é o churrasquinho em família, se é o tomar banho em piscina, se é ir para um clube, se é se exercitar mesmo, se é andar de bike, seja lá o que for, são atividades que promovam o bem-estar de vocês. Pode ser assistir um filme na Netflix, mas ela precisa promover o bem-estar para que você tenha saúde mental. Tá? Então, olha o quanto promover o nosso bem-estar, ele contribui para que a gente tenha dias de menos má saúde mental. É muito prazeroso, juro, para vocês acordar às 5 da manhã e vocês vão achar que eu sou louca, às 5 da manhã para fazer atividade física. Algo que eu faço há muitos anos na minha vida e que eu garanto para vocês é extremamente prazeroso. O dia que eu não vou, eu me sinto completamente desconfortável, é como se a minha manhã não fizesse sentido. Então, e aqui é só um exemplo, né? Eu não posso exemplificar vocês, eu estou exemplificando a mim do quanto isso é uma verdade para mim absoluta sobre o exercitar-se, né? Bem, gente, uma outra questão que tem sido muito falada, que vocês vão encontrar em vários livros, em vários textos, é as nossas estratégias de enfrentamento. E quando eu fiz a pesquisa no IFE, logo no início da pandemia, em 2020, esse artigo já foi publicado, eu trago a ideia de estratégias de enfrentamento, que é o que a gente chama de COPE, né? Que nada mais é do que esse nosso esforço cognitivo, né, e comportamental para lidar com essas demandas ruins que são percebidas no trabalho, né? Todas aquelas demandas que são excedentes, que estão fora de nós, fora do nosso controle, e como é que eu desenvolvo essa estratégia de enfrentamento? E muito interessante, porque na época que eu fiz a pesquisa com vocês, algumas pessoas que estão aqui devem ter respondido, e a maioria dos respondentes dessa pesquisa foram do IFE, que vocês tinham o hábito de desenvolver estratégias de enfrentamento focados no problema. Então, o problema estava aí, e você enfrentava esse problema, e você achava as mais variadas estratégias, o que é muito bacana. Então, desenvolver estratégias de enfrentamento diante dos problemas deve fazer parte da busca pela saúde mental de vocês, tá? De cada um de nós, né? Então, a estratégia de enfrentamento, né? A literatura ela tem trazido muito interessante, aqui vocês vão ver que nem está tão relacionado ao trabalho, mas como é que as pessoas ao longo da vida e nesses últimos tempos, elas têm buscado estratégias de enfrentamento das mais diversas. E as que mais têm aparecido, muito interessante, algumas, por exemplo, como a busca de práticas religiosas, né, busca de suporte social, ou seja, mais amigos e se ligar a mais pessoas, falar mais com as pessoas, né? Uma outra estratégia tem sido essa capacidade de você parar, analisar a situação, respirar fundo e dialogar sobre o problema,
também tem sido uma prática que os professores, inclusive foi feito com professores, essa é uma das pesquisas, depois lá no final tem as referências, né, de que as pessoas pararam mais para analisar e para analisar situações sem tomar decisões de forma muito abruptas, né? Uma outra questão foi as pessoas buscaram ficar mais em contato com seus pensamentos, com seus sentimentos, e aí elas passaram a rezar mais, a fazer mais atividade física, a ouvir música, tudo isso com o objetivo de alterar o estado emocional delas, né? E principalmente de diminuir essa sensação desagradável que ela está sentindo, às vezes quando vê uma reportagem ali no jornal, quando vê algo e sabe que algum familiar está doente, então ela vai buscando estratégias de enfrentamento para sobreviver a esse momento, a essa circunstância que ela possa vir a estar passando. Larissa, estou no final e assim, tem algum tempo? Eu esqueci de perguntar isso. Tem sim, tem várias observações aqui, né? Na verdade, elogios à palestra. Mas eu digo, eu ainda tenho mais um pouquinho para falar? Sim, tem tempo sim, Marcelo, pode ficar à vontade. Então, gente, tá, ok, eu falei de várias coisas positivas que a gente pode fazer, mas é claro que por questões cognitivas, por questões emocionais, nem todos nós conseguimos alcançar isso, né? Essa plenitude de buscar o bem-estar e de conseguir alcançar. Ai, professora, a senhora acabou de tirar minha esperança de que todo mundo... Não. Existem momentos que a gente precisa de ajuda profissional, né? Seja uma ajuda profissional lá no nosso trabalho, né? De estratégias que a gente vai utilizar pelo nosso trabalho, ou uma ajuda profissional fora do nosso trabalho. E ninguém melhor do que vocês, eu sempre digo isso, ninguém melhor do que vocês para saber qual a hora de buscar essa ajuda. E por mais que o gestor diga, vai lá, fulano, busque ajuda, você está doente, o seu colega diga, vai lá, fulano, você está muito mal, você não está conseguindo fazer seu trabalho, que seus familiares, que seus amigos, seja lá quem for, só você é capaz de tomar essa decisão. É só você que vai ter essa atitude de buscar essa ajuda profissional. Então, quando é que você deve buscar ajuda profissional? Em vários momentos, tá? E aí eu quero agora, sim, façam uma reflexão sobre tudo isso que eu vou falar. Né? Certamente vocês já ouviram isso, né? Será que nos últimos tempos vocês vêm comendo muito ou comendo pouco? Dormindo muito ou dormindo pouco? Né? Ou seja, excesso em tudo. Será que vocês têm tido pouca energia para o trabalho? Ou para a vida? Às vezes você não consegue fazer o almoço, às vezes você não consegue tomar o café da manhã, né? Então, essa pouca energia tem te incomodado? Pensa nisso, né? Você tem se sentido muito confuso, né? No limite de tudo, né? Tudo que te falam vira algo assim, muito maior. Você está assustado com a vida, assustado com as coisas, assustado em ter que voltar para o presencial, assustado em ter que aprender várias metodologias, né? E várias outras ferramentas para poder desenvolver a sua habilidade que você sempre acreditou que você era o melhor naquilo que você fazia, e de repente algo te confronta, né? Como é que você está se sentindo em relação a isso? Né? Existem momentos que a gente entra numa paranoia, a gente começa a ouvir voz mesmo, a gente começa a acreditar em coisas que não tem nada a ver, que não são verdades, né? Então, também é algo que você precisa se preocupar. E, obviamente, se você hoje se sente incapaz de realizar suas atividades diárias, ponto. Um estalo importante na vida de vocês, né? E aí não é só atividade de trabalho, não, gente. É atividade para qualquer coisa, né? Levantar da cama, né? Então, aqui eu deixei em frases grandes mesmo para que vocês leiam, tá? Se você percebe que você não consegue hoje encontrar alternativa para nada, né? Para nenhum problema que aparece na vida de vocês, se vocês estão assim extremamente paralisados frente a qualquer dificuldade, frente às tarefas que vocês têm que fazer, se vocês estão se sentindo muito angustiados e sem esperança, é um motivo de preocupação, né? Ai, meu Deus, será que isso não vai passar? Será que eu vou ficar doente? Será que eu não vou me adaptar a esse novo momento? Será que eu não vou conseguir construir meu novo plano pedagógico? Não sei, né? São angústias que só você pode dizer. Se você está assim, fique atento, né? Será que você está tendo... Eu falei anteriormente sobre comer muito. Isso são comportamentos compulsivos.
Então, comportamentos compulsivos, seja de comer, de beber, né, de uso de droga, de excesso de momentos que vocês ficam nas redes sociais, se voltando muito para os noticiários, vocês saem do jornal de uma rede, aí vão para outra, às vezes é a mesma informação, isso começou a te viciar, né? É também importante vocês rever esse comportamento compulsivo para qualquer coisa, tá, gente? E é para qualquer coisa mesmo, né? Não é para uma ou outra, né? E se hoje, né, vocês, nesse momento, diante de todas essas questões, vocês estão sentindo dificuldade de lidar com as emoções de vocês, né, e com isso está te levando a uma automutilação, né, a uma ideação suicida, um comportamento de machucar o outro. Às vezes a gente nunca bateu nos nossos filhos e aí, de repente você começa a bater, você nunca xingou o teu cônjuge e de repente você começa a xingar e aí você magoa fisicamente ou magoa em palavras, né? Peraí, tem alguma coisa errada comigo, preciso rever esse comportamento. Né? Então, sentir tristeza muito frequente, muito intensa, né? Não ter força para realizar o básico da vida de vocês, como o autocuidado, né? Tomar banho todo dia, né? Pentear o cabelo, se arrumar para dar uma aula, né? Botar uma roupa legal, nem que seja para ir ao mercado, nem que seja para ir numa feira ali rapidinho, né? Comer, levantar da cama. Sim, gente, é um motivo de preocupação. Né? Não ignore esses sentimentos, essas sensações, porque assim vocês não alcançam nada e vocês não vão conseguir desenvolver o básico da vida de vocês, que é dar atenção àquelas fatias lá que a gente falou lá no início. Né? Então, são questões e são sensações, emoções, né? Sentimentos, sensações, emoções e atitudes que, se vocês sentirem que alguma dessas tem a ver com vocês, é hora de procurar ajuda. Tá? Então, são sinais que vão aparecer? Sim. Para todos nós? Sim, para todos nós vão aparecer algumas vezes na nossa vida, tá? Agora, se esses sinais são permanentes e se você tem percebido que desde 2020, né, essas questões que a gente levantou aqui, elas têm sido permanentes na vida de vocês, é um alerta da necessidade para vocês buscarem ajuda profissional para melhorar a saúde mental de vocês. Tá? É um alerta de verdade. Então, assim, não hesitem em procurar ajuda profissional, não se sintam mal por isso, não se sintam envergonhados por isso, porque o prejuízo, ele é sempre maior para você e para quem está perto de você, para tua família, para os teus filhos, para o teu cônjuge. Então, assim, é sempre maior para ele. Os teus colegas de trabalho, sim, você está a maior parte do tempo com eles, mas você não está o tempo inteiro com eles. E nessas relações você pode estabelecer outras questões, você pode melhorar outros pontos, mas você e como você está se sentindo. Então, assim, não hesitem em procurar ajuda profissional, por favor, a partir de hoje, se vocês nunca procurarem. Se vocês já procuraram, que vocês continuem, que vocês permaneçam. Um processo terapêutico, ele não é assim do dia para a noite, ele exige uma implicação de vocês, ele exige que vocês estejam implicados nessa ação de mudar, nesse querer mudar, tá? Então, assim, é claro que aqui a gente está falando de dentro de uma instituição. Então, assim, o sucesso de uma organização, ele depende, sim, da saúde mental dos trabalhadores, tá? Então, trabalhadores com uma saúde mental, sei lá, vamos dizer assim, uma saúde mental prejudicada, ele não vai levar ao sucesso institucional. E quando eu falo de sucesso aqui, não é porque a gente, né, está disputando, a gente tem uma meta diária de formar pessoas, né, de mudar a vida dessas pessoas. E é desse sucesso que eu estou falando. A organização, o IFE, o Instituto Federal de Roraima e toda a rede federal de ensino, ela precisa ter sucesso nas suas ações, nas suas atividades, para promover mudança social, para promover mudança de vida. E isso depende muito da saúde mental de cada um de nós, tá? Então, gente, cuidar da sua saúde mental é algo que somente você pode fazer. Ninguém mais. Eu posso falar aqui uma manhã inteira para vocês, um dia inteiro sobre isso com vocês, mas só você pode fazer, só você pode melhorar, só você pode querer melhorar a tua condição de vida, esse teu momento de vida. Tá bom? Eu esqueci de botar o autor dessa frase, que eu achei muito bacana essa frase. Então, assim, eu trouxe algumas referências, mas aqui é muito pouco diante de tudo que a gente tem. Eu digo para vocês que me deixam muito feliz
ao buscar e pesquisar na internet a quantidade de cartilhas, de recomendações, de orientações relacionadas à saúde mental para todos os públicos, mas para nós, professores, nós temos muitas referências e que eu acho importante que, se vocês, né, foi pouco isso aqui que eu disse, que vocês busquem outras alternativas, outros referenciais, né, e que tem referenciais direcionados para vocês que vocês possam desenvolver as práticas profissionais de vocês da melhor forma e com maior saúde mental possível, tá? Meu obrigada pela atenção de cada um de vocês, eu espero estar aqui com vocês em outras oportunidades. Esse é um assunto que é minha paixão, é algo que eu estudo e que eu vivo e que eu levanto a bandeira. Está em nós a atitude de buscar aumentar a nossa saúde mental. Isso aqui que nós fizemos hoje é apenas promover em vocês uma reflexão sobre esse tema, né? Mas que cada um de nós devemos buscar nossas estratégias pessoais, todos nós temos uma infinidade de recursos pessoais, né, que nos fazem andar, caminhar e viver, né, acima de tudo, e nos relacionar com as pessoas. Tá bom? Meu grande abraço para vocês, muito feliz de estar aqui, de falar, é uma honra imensa falar para professores dessa instituição, para os gestores dessa instituição, né? E também um risco, né, gente? Se é ruim também, se é bom, ótimo, né? Tá tudo bem, mas se é ruim também é algo que a gente precisa modificar. Um abraço. Deixa eu parar de projetar aqui. Então, professora Alexandra, tenho a certeza que não foi bom, foi excelente. Todos, né, os professores que estão aqui participando, na verdade, foi uma palestra maravilhosa. Superou aí muitas expectativas, porque, assim, desde que iniciou a pandemia, o Instituto, né, nós que estamos aí, né, Andréia, professor Emílio, professor Ananias, professora Josiane, nós, assim, percebemos, né, a importância, essa necessidade de falar sobre esse tema, a saúde mental em tempos de pandemia, que nós sabemos, às vezes, e aí tem por vezes que algumas reuniões que a gente pode colocar como um foco, uma pauta pedagógica, um exemplo, mas a gente vê que às vezes o professor, o docente, o servidor usa aquele momento para abrir seu coração, entre outros, que a gente sabe que a gente ainda está vivendo um momento muito difícil para a sociedade, nós perdemos vários amigos, familiares, entre outros, então todos nós estamos precisando sim ter essa atenção acerca da saúde mental. Então, essa discussão inicial é para que realmente nós possamos refletir. Tem alguns pontos que eu acredito que todos nós estamos refletindo agora. Será que a gente está dando prioridade realmente? Como é que a gente está administrando o nosso tempo? Será que a gente está fazendo essa prática realmente de atividade física? Esse nível do nosso estresse, porque se a gente não estiver bem, não tem como. Então, nós temos um desafio a mais nesse ensino misto. Vamos ter encontros presenciais, né, no campus Boa Vista. Então, como é que eu vou fazer? Então, no primeiro momento, é que nós estamos juntos aqui. Muito obrigada, professora Alexandra. Era exatamente essa a intenção do encontro pedagógico nesse primeiro dia, nessa palestra inicial, essa palestra master. É você, enquanto professor, enquanto servidor, olhar para você mesmo. Você está bem? O que é que você precisa fazer? Organizar a sua vida, organizar prioridades, para que você possa fazer o seu trabalho de forma excelente. Então, se a gente não está bem enquanto pessoa, a gente não tem como desenvolver um trabalho com excelência. E a gente não está aqui enquanto instituto, eu falo a gente aqui, depois os demais gestores e vocês também que estão aqui nesse momento falar, nos preocupamos apenas assim, não, tem que entregar o plano e é esse prazo, você tem que fazer, não. Você está bem? Como é que você está? Vamos ter nesse momento de reflexão. Então, professor, servidor, o que a gente pode fazer para lhe ajudar? Um exemplo, se eu tenho uma perca na minha família hoje, eu não tenho condições psicológicas de conduzir uma reunião. Isso é óbvio, gente. Isso daí é lógico. Isso daí é algo assim natural. Então, se você precisa de ajuda, se você precisa realmente, então esse momento é de nós nos ajudarmos. Eu sei que vão ter muitas dúvidas que vocês vão ter em relação a esse planejamento de ensino misto, como é que eu vou fazer, o que eu devo fazer, todo mundo vai voltar. Então, assim, nós vamos procurar, enquanto gestão, tá sanando todas essas dúvidas de vocês, tá? Inclusive, eu acho que esse momento síncrono que nós vamos ter no encontro durante esses 3 dias vai ter uma aproximação maior, né? As oficinas gravadas, elas são maravilhosas, claro, para acesso em várias vezes, mas esse momento de tirar dúvida, esse momento mais próximo,
Acredito que depois do presencial, claro, são esses encontros síncronos mesmo, então eu acho que a gente vai poder ter esse momento, né, mais próximo, entre aspas, nesses encontros síncronos, onde vocês vão poder estar esclarecendo as dúvidas e nos aproximarmos aí nesse momento de acolhimento, nesse momento de abertura. Mais uma vez, muito obrigada, Alexandra, pela sensibilidade, pela palestra, por nos fazer refletir e fazer também que nós possamos ter uma motivação a mais nesse período letivo, e por mais que seja um desafio, como você bem falou, que é um plano de ensino misto, que nós vamos ter agora, voltar aí paulatinamente ao presencial, mas juntos em mais um desafio, e eu tenho certeza que vai ser exitoso, assim como tem sido desde o início da pandemia para o Campus Boa Vista. Obrigada, professora Alexandra. Deixa eu ver se tem alguma... Imagina, eu que agradeço as mensagens, né, de elogios sobre a palestra, e esse é sempre o nosso objetivo, né, nos escutar. E mesmo que seja eu falando aqui, eu sei que vocês também estão se escutando, vocês estão refletindo e pensando sobre em como mudar a realidade de vocês, que consequentemente vai mudar a realidade das pessoas que estão ao nosso redor. Né? Se eu mudo, eu também mudo a realidade que está do meu lado, de todas as formas possíveis. Né? Um abraço mais uma vez, e obrigada pela confiança, obrigada aos meus gestores e a você, Larissa, que sempre, né, conduz de forma tão, vamos dizer assim, e a Larissa é assim, tão acolhedora, né? Quando a gente está fazendo qualquer trabalho em parceria. Tá bom? Então, gente, muito obrigada, Alexandra, obrigada a vocês por estar. Estamos aqui com 91 participantes nesse momento de abertura do encontro pedagógico. A equipe do DAP agradece muitíssimo a presença de todos e todas. E segue... Tivemos um pico de 102 pessoas. Ah, ótimo. Então, Mônica, pode falar, Mônica, você levantou a mão? Desculpa eu estar me falando, porque não tem a ver com o assunto em pauta. Eu queria só informar que eu não estou, os e-mails que estão sendo encaminhados para o grupo, eu não estou recebendo as informações. O que eu descubro por causa do WhatsApp, então eu não estou recebendo pelo e-mail. Eu gostaria que verificassem se meu e-mail está no grupo dos docentes. Professora Mônica, abre um chamado no SWAP, para a CTI, né, professora Ananias? Exatamente, professora Mônica, para ver, né, em relação, para adicionar o seu e-mail no grupo de professores do Campus Boa Vista. Ok? Então, as demais colegas que fizeram a inscrição, nós estamos já colocando acesso, tá? À sala do AVA, do Encontro Pedagógico 2022.1. Agradeço, Andréa, mais uma vez sua participação, e também dos outros campi. Tem muitas outras pessoas, dos outros campi, professores e servidores, e equipe técnico-pedagógica que estão também participando e vão prestigiar a nossa programação de segunda a quarta-feira. Obrigada, professor Udina. Muito obrigada a presença de todos e todas. E lembrando, claro, do kit, né? O kit que foi preparado com todo carinho para todos vocês. Então, vocês devem receber esse kit de forma presencial no gabinete, de segunda a quarta-feira, de 8 da manhã às 17 horas, sem intervalo para almoço, tá? A Juliana e a sua equipe vão estar lá, prontos para recepcioná-los e lhes presentear com o kit. Ao mais, não sei se tem mais alguém que tem alguma dúvida, quer mais algum aviso? Sim. Sim, professora Josiane. Aqui é o professor Arnóbio, Larissa. Sim, professor Arnóbio. Você poderia disponibilizar esse vídeo no meu e-mail? Eu gostei muito da palestra da professora Alessandra. Eu quero repetir de novo para entender mais e eu praticar algumas coisas. Então, professor Arnóbio, eu estou gravando todos os momentos. Obrigado. Eu estou gravando e eu vou disponibilizar na sala do AVA para acesso a todos vocês. Obrigado. É só para mostrar o nosso mimo, né, preparado com muito carinho pelas nossas estagiárias, tem a garrafinha para todo mundo ter a sua, né, e dizer da importância da fala da Alexandra. Como sempre, ela tem uma sensibilidade maravilhosa e nos traz reflexões super importantes, porque, como ela falou,
além dos desafios com o outro, nós precisamos ter desafios com a gente mesmo. E caminhar na lógica de que, coletivamente, nós podemos nos ajudar, ou seja, né, encontrar os seus pares, aqueles que a gente confia mais, e ter esse olhar de mão, né, abraço virtual e a mão segurando a outra mão. Então, assim, como sempre, Alexandra, muita, muita gratidão. Obrigada mesmo. Obrigada, então, aí a professora Josiane, esse kit maravilhoso, tem calendário, né, professora Josiane? Tem uma pastinha, entre outras coisas, para que nós possamos aí iniciar o nosso período letivo com todos os materiais, digamos assim, necessários. Ao mais, de todos os setores, né, da Direx, da Difesp, e junta-se os meninos que a gente tem por aqui, que é aquela história, né? Enquanto campus, a instituição como um todo, ninguém, isso é daqui, isso é dali, isso aqui é nosso, enquanto processo de carinho, né? Onde junta todo mundo. E principalmente o trabalho das nossas terceirizadas, que são meninas que quase todas egressas daqui, que hoje estão aqui colaborando com a gente. A gente está muito feliz. Sim, é verdade. Obrigada, professora Josiane. Eu vou colocar mais uma vez aqui no chat a frequência, tá? Vou finalizar aqui a gravação. Aí, se vocês quiserem falar algo, alguma observação sobre o evento, alguma dúvida, fiquem à vontade.